Alô, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Isso mesmo, vamos aí juntinhos em mais um dia de leitura, continuando aqui a leitura do livro de Números, e hoje iremos ler 3 capítulos no livro de Números. Mas não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal. Isso nos ajuda muito no que diz respeito ao crescimento aqui na plataforma e também a assim alcançar mais pessoas. O que também ajuda muito é se você compartilhar esse vídeo. Por isso, compartilhe para o maior número possível de pessoas. E você que recebeu o link deste vídeo através de um amigo, amiga, alguém que enviou para você, esse já é o vídeo aí de número 66 no nosso plano anual de leitura da Bíblia. É bem importante que você comece a leitura a partir do vídeo de número 1. Por isso, inscreva-se também no canal e acesse aqui o card, porque você terá acesso à playlist. Nessa playlist você tem todos os vídeos desde o número 1 e poderá assim assistir então. Amém? Então, já vamos aí direto para o nosso vídeo de hoje. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como oferta de manjares da manhã e como a sua libação. A aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E 3/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro. E 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação,
nenhuma obra servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para 1 cordeiro para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 3 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros. E para 1 cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros,
para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem mancha. E suas ofertas de manjares e suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha. E sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha. E sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha. E sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha. E sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Uma coisa que a gente vê aqui, com toda essa repetição a respeito da oferta, da quantidade em cada dia, e que era algo que era além da oferta voluntária, ainda tinha que ser feito esta oferta, e Deus vai especificando a cada dia a quantidade. Uma coisa que nós podemos aprender de uma forma muito simples e muito clara é que para Deus não podemos dar uma coisa qualquer, ou dar qualquer coisa. Deus, ele mostra a importância que até a oferta é necessária uma preparação e apresentarmos a ele aquilo que vai ser agradável a ele, buscando oferecer ao Senhor sempre o melhor. Amém? Mas vamos ler aqui o último capítulo da leitura de hoje. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela,
todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou ditos e refletidos dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe o vedar no dia em que ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhos anulou, no dia em que os ouviu, tudo quando saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que tiverem sobre ela. Confirmado lhos tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se todos lhos anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Esses são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua mãe, na sua mocidade, em casa de seu pai. Amém, amados? Veja que coisa interessante com relação ao voto. Primeiro, o homem, quando fazia um voto ao Senhor, não havia nada que o fizesse poder anular esse voto. Aquilo que falasse tinha que cumprir. Nós vamos ver em outro texto mais à frente que quando fazia-se um voto ao Senhor e não se cumpria, a pessoa passava a estar debaixo de pecado e Deus ia cobrar da pessoa o voto até ela cumprir. Agora, no caso de uma mulher e no caso de uma jovem, se a jovem fizesse um voto e o pai dela dissesse não vai cumprir esse voto, então aí sim ela poderia não cumprir e Deus não cobraria dela, porque o seu pai, que é então a autoridade sobre a sua vida, estaria então falando para que ela não fizesse. E o próprio mandamento já dizia: honra o teu pai e a tua mãe. Então aquela filha estaria em obediência a seu pai e não cumpriria o voto. Mesma coisa uma mulher casada. Se o seu marido dissesse você não vai cumprir esse voto, então a mulher podia não cumprir e seria perdoada. Deus não imputaria sobre ela a culpa. Agora, se o pai se calasse, se o pai viesse a ficar calado diante do voto da filha, se o marido viesse a ficar calado diante do voto da esposa, então esse voto tinha que ser cumprido, ele estava consentido com o voto. É como nós temos um ditado popular que diz: quem cala, consente. Entendeu? Quem cala, consente. Quando o esposo calava, estava consentindo com o voto. Quando o pai calava, estava consentindo com o voto. Por isso, sempre que você abrir a sua boca para prometer algo a Deus, para jurar algo a Deus, para fazer um voto ao Senhor, cuidado, cumpra. Davi, certa vez, declarou que ainda que com prejuízo dele, ele cumpriria todos os seus votos. Amém? Então, fica aí a dica, cumpra os seus votos
diante do Senhor. Amém? Então, estamos encerrando este vídeo de hoje. Espero que você tenha podido aprender aí um pouco mais sobre a palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar este vídeo para que possamos alcançar assim mais pessoas com a palavra de Deus. Deixa aí também, o seu joinha, porque tudo isso ajuda aqui no engajamento deste vídeo e assim de toda a playlist de leitura da Bíblia. Amém? Um forte abraço, até amanhã, a paz do Senhor e viva Jesus!